Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Até me emocionei começando o semestre letivo. A mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. Já tô vendo aqui feliz, muitos polos conectados. Meu boa noite, Dom Inocêncio, Eliseu Martins. Olha o Júnior, nosso querido professor também que nos acompanha com lá da Seduc. Pimenteiras, Queimada Nova, sejam bem-vindos. Pessoal do YouTube, cadê a galerinha do YouTube? Deixa eu ver o pessoal do YouTube também. Dá para ver, minha diretora? Minimiza aí para mim. Deixa eu ver aqui, tem galerinha conectada. Meu boa noite para você que também está nos acompanhando pelo YouTube. O que a gente está fazendo? É de praxe, já é regra. A gente iniciar semestre letivo recapitulando pontos importantes. E o ponto que a gente vai estar discutindo hoje é essencial para a matemática como um todo. Está relacionado às operações básicas da matemática. Eu estou falando da adição e da subtração. Aí você pode estar pensando assim, professor, somar eu sei. Subtrair eu sei, de boa, tranquilo. Mas deixa eu perguntar para você, de quantas formas você sabe somar? Como assim, professor? É só de um jeito, professor. Bota um número em cima do outro e começa a somar. Às vezes a gente pega até os dedinhos aqui, ó, para dar aquela ajudada, dar um pouquinho de trabalho. É quando a gente está fazendo subtração, que tem aquele negócio de emprestar, porque não pode subtrair um número menor de um maior. Não é mais ou menos isso? É. Mas vocês sabiam que tem outras formas para a gente somar? Tem outras formas para a gente subtrair? E algum desses processos que na matemática nós chamamos de algoritmos, algum desses algoritmos faz com que você, em muitas situações, problemas que envolvam adições ou subtrações, você consiga fazer o cálculo de cabeça. Deixa eu perguntar, eu acho que vocês já ouviram falar em decomposição em fatores primos. Mas os que poucos ouviram falar foi decomposição em parcelas. Já ouviu falar? Deixa eu recapitular com vocês, na realidade, recapitular com alguns e apresentar para outros. Um jeitinho bem bacana e diferente de você estar realizando adição e subtração. Vamos iniciar? Vem cá comigo, tá aí na telinha de vocês, nosso conteúdo para a aula de hoje, adição e subtração, só que de um jeitinho completamente diferente. Lógico que a gente vai recordar com vocês o processo tradicional, que esse aí eu acho que vocês já estão super fera, somar e subtrair, só que vai ajudar bastante. Então te liga, nós estamos com os dois chats ao vivo, tá bom? Chat YouTube, chat IPTV. Então na hora que você sentir que ficou aquela dificuldade, que ficou aquela dúvida, você vai lá, digita para mim, professor, repete esse exemplo. Me dá outro exemplo, e se fosse assim, professor, não entendi aquele detalhe. Fechou? Olha o grande Gabriel chegando aí. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Estava recordando aqui com a galerinha, Gabriel. O que é decomposição em parcelas? Eu sei que um número, professor, cada algarismo, vou usar outra nomenclatura, cada dígito, parece que fica mais fácil de ser associado. Cada dígito de um número, professor, pertence a uma ordem. Ordem, professor? Como assim ordem, professor? Se você analisar de trás para frente um número, o último dígito do número, professor, ele pertence à primeira ordem. O penúltimo, a segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, e aí vai, professor. E as principais ordens, as ordens mais conhecidas, são a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Aí você continua, dezena de milhão, centena de milhão, e aí vai. Só que eu não vou trabalhar com números muito grandes, não. A ideia aqui é você entender que cada um daqueles dígitos, que eu também posso falar algarismos, ele pertence a uma ordem. Então, vamos entender como é que funciona essa decomposição em parcelas. Por quê? Se nós entendermos como que funciona uma decomposição em parcelas, você vai ver que tem um jeitinho bem bacana de vocês somarem. Então, se eu pedisse para você fazer a decomposição em parcelas do número 32. Professor, ali tem dois dígitos. Tem o dígito 2, tem o dígito 3. Ou, se você preferir, eu consigo visualizar o algarismo 2 e o algarismo 3, professor. Então, na nossa situação, professor, eu tenho que esse número 32, ele possui, professor,
cadê a canetinha? Tá aqui. Este número 32, habilitei agora, ele possui duas ordens, professor. Ele possui a primeira ordem, que é onde vai ficar o algarismo 2, e ele possui a segunda ordem, onde vai ficar o algarismo 3. Então, eu posso dizer, professor, que este número 32, ele possui 3 dezenas e 2 unidades. Você sabe o que é dezena, não sabe? Dezena, na própria palavra, no próprio significado, quando a pessoa fala, eu tenho uma dezena, qual é o primeiro número que vem na tua cabeça? Professor, dezena vem de 10. Então, se eu digo para você que eu tenho 3 dezenas, eu tenho aqui o meu número 32. Se nós realizarmos, professor, a decomposição em parcelas, eu sei que o cara tem 3 dezenas. 3 dezenas é 30 mais 2 unidades. Pronto, nós acabamos de realizar a decomposição em parcelas do 32. Seria 30 mais 2. Isso é decomposição em parcelas. Deixa eu pegar números maiores para a gente ir treinando. E se você que está acompanhando a nossa aula não entender qualquer detalhe, você vai lá no chat e coloca para mim. Pode ser? Prof, faz para mim a decomposição em parcelas do 152. Professor, o 152 ele tem 3 algarismos. Ele tem 3 dígitos. Significa dizer que ele vai ter primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ele vai ter a ordem das unidades, onde vai ficar o 6. Ele vai ter a ordem das dezenas, onde vai ficar o 5. E ele vai ter a ordem das unidades, onde vai ficar o 1. Ou seja, eu posso dizer que o número 156, ele possui uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. Então, como é que a gente faz a decomposição em parcela desse 156 que possui 3 ordens, professor? Prof, o número 156, eu posso escrever ele como sendo uma centena é 100, mais, professor, 5 dezenas é 50, mais 6 unidades, que é somente o 6. Ah, professor, estou começando a lembrar. 100 mais 50 mais 6. Foi fácil? Lembrou? Então, quer dizer que isso aqui, professor, isso aqui que o senhor escreveu, é a decomposição em parcelas. Professor, mas diga uma coisa. Para mim fazer a decomposição em parcelas, eu vou precisar fazer esse quadro gigantesco aí, botar a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem? Não, queridos, não precisa. Vou explicar como é que vocês raciocinariam. Se eu pegasse esse número 4108, esse número aqui, ele possui 4 ordens. Então, se você analisar ele, 4108, olha como é que você vai pensar. Se você pegar o 4, professor, você pega aqui, ó, o 4, e eu tenho quantos algarismos à sua direita? 3. Aí você bota 1, 2, 3. Mais. Aí agora você pega o 1, professor. Quantos algarismos você tem à direita do 1? 2. Você vai botar 2 zeros. Professor, aí você tem agora aqui o 0, né, professor? O 0, professor, ele não tem valor, não é, professor? Vai ser só 0 mesmo. E o 8 é 8 unidades, professor. Na nossa situação, se eu fosse preencher a tabela, eu teria que o número seria 4 unidades de milhar, no caso da 4.000, eu teria uma centena, que é 100, 0 dezenas, que não é nada, e 8 unidades. Tá aí, professor, 4.000 mais 100 mais 8. Gabriel, o seu tá certinho, nem precisa botar o 0, não. Eu coloquei o 0 só para você entender que eu não teria dezenas. O seu tá perfeito, é só isso aí mesmo. Vocês entenderam como que funciona a decomposição em parcelas? Certeza? Pergunta para mim. Alguma pergunta pelo IPTV? Pelo chat do IPTV? Tem, minha diretora? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui.
Foi de agora? Não, não, foi de mais cedo, foi de mais cedo. Vamos ver aqui, professor. Me dá a decomposição em parcela de um número maior, Tira aí para mim a decomposição em parcela do número 2.376.895. Professor, ó, vai ficar o 2, 3. Na realidade, a gente faz de trás para frente, professor. Tem 5 unidades, 9 dezenas, 8 centenas, 6 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 3 centenas de milhar e 2 unidades de milhão. Então, esse número aqui, professor, seriam 2 unidades de milhão. Professor, seria 2 milhões. O número que a gente está decompondo, vou escrever de novo ele, 2.376.895. Se nós realizarmos a decomposição em parcelas dele, vai dar 2 milhões mais 3 centenas. 3 centenas é 300. Como é centenas de milhar, 300 mil. Mais 7 dezenas. 7 dezenas é 70. De milhar, 70 mil. Mais, professor, 6 unidades de milhar. 6 unidades é 6. De milhar é 6 mil. Mais 8 centenas, que é 800. Mais 9 dezenas, que é 90. Mais 5 unidades, que é o próprio 5. Quase que não cabia aqui, ó. Conseguiu visualizar a decomposição em parcelas? Professor, por que eu tenho que aprender a decomposição em parcelas? Para que você possa aprender a realizar adições e subtrações por outros processos, professor. Até aí, tudo bem? Prof, eu acho que eu já entendi a decomposição em parcelas. Então, agora é com você. Vamos ver aqui, professor. Se eu pedisse para você decompor em parcelas o número 54, professor, como que ficaria a decomposição? Vocês pelo chat, tanto do IPTV como pelo chat do YouTube. Professor, 54 são 5 dezenas e 4 unidades. Vai dar 50 mais 4. Foi fácil, professor. Calcula para mim a decomposição em parcelas do 547. Quanto que dá a decomposição em parcelas do 547? Professor, tem 3 dígitos, não é? Então, vai ficar 547. Se você, ó, dá até para leitura, pela leitura, eu não leio 500, boto 500. E 40, boto 47. Deu para entender? Deu para você entender aí? Ah, professor, de boa, estou começando a entender, E, professor, tem mais exemplo? Tem sim. Vamos ver aqui. Se eu pedir para você decompor em parcelas este número aí, olha na própria leitura. Professor, como é que eu leio esse número? É 5.000, eu coloco aqui, 478. Deu certo? 5.478. Prof, de boa. Bota um maior, professor. Decompõe em parcelas para mim esse número aí. Professor, aqui, se você preferir, olha só. Aqui não é 5, outra forma que vocês têm para decompor. Pega o 5, aí completa com zeros. Depois pega o 4 e completa, ó. Depois pega o 7. Depois pega o 8. Aí o outro aqui é 0 mesmo, professor, não precisa colocar. Depois fica o 10. Depois fica o 6. Seria uma outra forma que eu teria para fazer a decomposição em parcelas. Ou seja, aqui nessa situação,
seria 5 milhões. Quatrocentos mais será que vai caber? Aí vem 8.000 mais o zero não precisa, aí vem 10 mais 6. Está aí feita a decomposição em parcelas. Certinho? Deu certo aí, não deu, Gabriel? Show de bola. Prof, eu acho que de boa. Já entendi como é que nós fazemos para realizar uma decomposição em parcelas. Agora eu fiquei curioso. O que que isso aí tem a ver com o processo da adição, com o processo da subtração? Se não tiver entendido, você vai lá no chat, coloca para mim, professor, explica isso, explica aquilo, pode ser? Prof, olha só, eu vou criar essa situação aqui para você entender o quanto é interessante nós nos utilizarmos na adição da decomposição em parcelas. Posso também estar utilizando a decomposição em parcelas para realizar subtrações, mas ela é mais adequada para a adição. E na adição eu vou apresentar 3 processos diferentes para que você possa realizar uma adição bem feita, professor. Olha a situação. O professor pediu que Pedro e Thalita, que realizassem essa soma ali, para que eles dois realizassem aquela soma, 189 mais 65, e cada um fizesse as suas contas e colocasse ali no quadro abaixo. Só que cada um deles fez o processo um pouquinho diferente. Como assim, professor? O Pedro, ele fez o cálculo por decomposição em parcelas. E a Thalita, ela fez o processo tradicional da soma, que é aquele que nós colocamos um número em cima do outro, igual como vimos em aulas anteriores. Então, o que que o Pedro fez? O Pedro, professor, ele simplesmente decompôs em parcelas o 189 e decompôs em parcelas o 65. A Thalita colocou um número em cima do outro e foi fazendo a conta tradicional. Como é que funciona? Quando a gente faz a conta tradicional, essa tradicional, ao qual eu me refiro, é você colocar um número em cima do outro, obedecendo às ordens. Ou seja, você vai colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. Ou seja, unidade soma com unidade, dezena soma com dezena, centena soma com centena. Então, a Thalita faz a conta dela lá, professor. 9 mais 5 dá 14. A gente coloca o 4 e sobe 1. Não é isso? 9 mais 5, 14, coloca o 4 e sobe 1. Agora nós vamos somar o 8, o 6 e aquele 1 que subiu lá, professor. 8 mais 6, professor, dá 14 novamente. Com aquele 1 que subiu, dá 15. Eu coloco 5 e sobe 1. Porque os resultados só é um dígito que eu vou colocar embaixo, né, professor? Aí agora ficou 1 com 1 que subiu, professor. 1 mais 1 vai dar 2. Esse aqui é o processo mais conhecido. Esse aqui é o processo aditivo mais utilizado por todos os alunos. Colocar um número em cima do outro, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. Agora, olha que interessante o Pedro. O Pedro pegou o 189, igual como nós estávamos fazendo agora há pouco, e realizou a decomposição em parcelas. O Pedro 189 é a mesma coisa que 100 mais 80 mais 9. E também fez a decomposição em parcelas do 65, professor. Ficou 60 mais 5. O que que ele fez, professor? Ele somou as parcelas de forma separada. Ele somou o 9 mais 5, o 80 mais 60 e o 100 ele só repetiu. Por que que esse processo também é interessante? Porque ele faz com que nós calculemos as contas de cabeça. Dá para fazer de cabeça porque a maior parte dos números já vai terminar em 0. Só não os das unidades. Ó. 9 mais 5 dá 14. 80 mais 60 fica fácil da gente fazer o cálculo de cabeça. 80 mais 60, professor, é 140. Então, professor,
vai ficar 9 mais 5, 14, 80 mais 60, 140, e o 100 só é baixar. Olha como fica rápido de você somar de cabeça. 100 mais 140 dá 240, 240 mais 14 dá 254. Vocês entenderam o processo que o Pedro utilizou? Ele decompôs em parcelas todos os números, professor. Deu para entender? Professor, eu prefiro o método tradicional. Há quem goste mais do decomposição em parcelas. Não, professor, mas gasta mais tempo. Pode ser. Tem outro jeito para a gente somar, além desse? Tem sim. Tem outro processo ainda que é mais rápido ainda do que o da decomposição em parcelas. Agora, eu concordo que na subtração, a decomposição em parcelas não é tão interessante. No caso da adição, professor, repetir sem querer. Ah, tá aqui. No caso da adição, professor, que nós já fizemos agora há pouco com vocês, eu também tenho o tal do algoritmo da adição. Tá aqui, professor. Como é que seria essa soma de outra forma? É você entender ela por classes. Preste atenção que é que eu quero que vocês entendam. Aqui, o 189, olha como é que você também poderia pensar. O 189, ele tem quantas centenas, professor? Ó, esse cara aqui, ele tem uma centena, 8 dezenas e 9 unidades. Então, vamos lá. Você pensa assim. Quantas unidades tem o primeiro, tem o segundo? Professor, vou escrever de novo. 189, 65. Prof, assim, ó. 9 unidades com 5 unidades. Dá 14 unidades. 8 dezenas mais 6 dezenas dá 14 dezenas. 14 dezenas é 140. E sobrou só uma. Vai dar o mesmo 254. Soma unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Mas não é aquela soma onde fica um número em cima do outro. É você somar as unidades, ver quanto é que dá. Deu quanto? É você somar as dezenas. Você tem 8 dezenas no 189. O senhor tem 6 dezenas no 65. Dá um total de quantas dezenas? Professor, dá 14 dezenas. 14 dezenas é 140. E o senhor tem nos números uma unidade. Uma centena. Uma centena dá 100, que vai totalizar esse 254. Vou para a subtração. Professor, a subtração, ela também é muito parecida com a adição. Eu posso fazer colocando um número em cima do outro, respeitando unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena, professor. Então, se eu pedisse para você calcular, professor, 375 menos 138, o Pedro lá, era a Thalita e o Pedro, né? O Pedro, professor, ele fez por decomposição em parcelas também. O Pedro tentou fazer o 375 decomposto em parcelas, ficou 300 mais 70 mais 5. E o 138 ficou 100 mais 30 mais 8. Seguindo o mesmo raciocínio da adição, eu vou subtrair a unidade com a unidade, não é isso? As dezenas com as dezenas e as centenas com as centenas. Só que na hora que o Pedro olhou para as unidades lá, professor, ele ficou sem entender, ficou na dúvida como é que ele vai subtrair 8 de 5. Ou melhor, como é que ele vai subtrair 5 de 8? O contrário, né, professor? Porque a gente aprendeu que não pode subtrair um número menor de um maior. Aí a Thalita explicou que quando eu quero fazer por decomposição, eu poderia realizar essa decomposição de uma outra forma. Eu posso tirar da casa anterior aqui, da parcela anterior, aqui eu tenho 70, né, professor? Se eu tenho 70, professor, o senhor pode tirar 10 dali. O senhor pode tirar uma dezena dali. Se eu tirar uma dezena vale 10. E jogar para o lado do 5, uma dezena com 5, o número vai passar
a valer 15, professor. O número vai passar a valer 15. Ah, então agora dá para subtrair 15 de 8? Dá sim, professor. Eu tirei 1 do 7 lá, professor, ficou 6. E esse 1 passou para a parcela das unidades. 15 menos 8 dá 7. 60 menos 30 dá 30. E 300 menos 100 dá 200. Somos os resultados, 200 mais 30 mais 7. O resultado da subtração é 237. Não, professor, eu prefiro o processo tradicional, que é aquele que eu coloco um número em cima do outro, professor. Tipo assim, eu quero subtrair, eu subtraio pelo processo tradicional. Eu boto 3, 7, 5, menos 1, 3, 8. Começa sempre a subtração de trás para frente, né? Pela primeira ordem, depois a gente subtrai a segunda ordem, depois subtrai a terceira ordem. Então, eu vou tentar subtrair o 5 do 8. Só que o 5, por ser menor do que o 8, eu não posso realizar a subtração. Então, eu tenho que pedir emprestado do vizinho mais próximo, que é o 7. Se eu tirar uma unidade ali do 7, professor, no caso, uma dezena lá, porque é a casa da dezena. Se eu tirar 1 daqui, professor, vão ficar 6 dezenas e uma dezena passando para a casa das unidades. Uma dezena mais 5 vai passar a ser 15. 15 tirando 8, professor, dá exatamente 7, professor. 6 tirando 3, sobra 3. E 3 menos 1, sobra 2. Está aí a subtração pelo processo tradicional, 237. Mas eu estava curioso, que era para chegar nessa parte aqui. Eu digo, cadê aquelas contas de adição e subtração? Que essa aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vê se você observa aqui como foi esse jeito aí, ó, calculando de outro jeito. Professor, ele botou lá 38 mais 26. Ele disse que é a mesma coisa que 50 mais 14. Como é que ele chegou naquele resultado, professor? 50 mais 14. Gente, ele começou analisando as dezenas. Eu tenho 3 dezenas. Deixa eu pegar a canetinha vermelha mesmo. Eu tenho aqui, vou fazer, deixa eu ver aqui se ele tem do lado. Aqui são só as contas mesmo. Você tem o 38 e o senhor tem o 26. Olha como é que eu gostaria que vocês pensassem. Se vocês não conseguissem fazer desse jeito, aí sim você tentaria fazer o processo tradicional. Eu tenho 3 dezenas. Eu vou apagar. Era um marca-texto, agora eu consegui. 3 dezenas, 2 dezenas. Dá um total de quantas dezenas? 3 dezenas com 2 dezenas dá 5 dezenas. Ó, eu posso até escrever. Esse aqui tem 3. Vai ficar mais fácil de você entender se eu escrever. O 38 tem 3 dezenas e 8 unidades. O 26, professor, tem 2 dezenas e 6 unidades. Se eu juntar os dois, eu tenho quantas dezenas? 3 dezenas com 2 dezenas dá 5 dezenas. Dá 5 dezenas. 5 dezenas dá quanto, professor? Dá 50. 8 unidades com 6 unidades dá 14 unidades. Então, 50 mais 14 dá o 64. É você analisando por ordens. Pega dezena com dezena, centena com centena e você já vai fazendo. Prof, faz exemplos para mim estar entendendo. Olha esse monte de conta, olha esse monte de adição para a gente estar tentando desenvolver seguindo este mesmo raciocínio. Vê só, acompanha comigo. Se eu pedisse para você fazer 25 mais 16, lógico que eu posso fazer do jeito tradicional, professor. 25 mais 16, eu vou fazer 5 mais 6 dá 11.
coloco 1, sobe 1. 2 mais 1 dá 3, com 1 que subiu dá... Esse aqui é um método tradicional. Esse aqui é um método tradicional. Só que aqui, professor, eu quero que você analise o seguinte, olha, eu tenho 2 dezenas, 1 dezena. 2 dezenas com 1 dezena, professor, dá 3 dezenas. 3 dezenas é 30. 5 unidades com 6 unidades dá 11 unidades. 30 mais 11 vai dar 41. Você entendeu? Por que eu quero que vocês pensem desse jeito? 20 mais 10 e 5 mais 6 que dá 11. Só que eu não quero nem que você pense separado assim não, Gabriel. 20 mais 10. Eu quero que você some o 2 com 1. O 2 lá não é dezena? 1 não é dezena? Faz na cabeça. 2 mais 1 dá 3. Eu tenho 3 dezenas. Então, tu já tem 30. Então, tu já tem 30. Vou pegar o outro aqui. Olha só, professor. Nesse aqui, eu tenho dezena, vou botar até em cima agora, dezena e unidade. Tem dezena e tem unidade. Então, dezena, tu tem quantas dezenas ao todo? Isso é muito bom para soma. Você tem quantas dezenas ao todo? Professor, dezenas? Tem 4 dezenas em cima, 5 dezenas embaixo. Tem 9 dezenas. Isso, Gabriel, 9 dezenas é 90. Unidades, unidades. O senhor tem 4 unidades em cima, o senhor tem 6 unidades embaixo. Juntando as 4 unidades de cima com as 6 unidades, totaliza 10. 90 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 100. Eu acho mais rápido analisar por ordens, fazer a soma por ordens. Agora, se você quiser fazer o processo tradicional, não tem problema não. 44 mais 56... Aí faz 4 mais 6 dá 10, coloco 0, sobe 1. 4 mais 5 dá 9, com 1 que subiu, dá o mesmo resultado. Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito disso aqui. Eu tento fazer os cálculos. Aqui eu estou riscando para recordar com vocês ou para apresentar para vocês esse algoritmo, tá bom? Que nós desenvolvemos essas adições analisando a questão das ordens. Olha essa outra aqui. Esses dois números, tem unidade, tem dezena. Vê se não dá para fazer de cabeça. Professor, o senhor tem 6 dezenas em cima, 2 dezenas embaixo. O senhor tem um total de 8 dezenas. Se eu tenho um total de 8 dezenas, de cabeça, 8 dezenas é 80. Agora vai para as unidades. Uma unidade com 2 unidades vai dar 3 unidades. A soma vai dar 83. Isso é bom para o cálculo mental. Prof, e se tiver, além da unidade, da dezena, também tiver centena? Não muda. Aqui eu vou ter unidade, dezena e centena agora. Vai lá. Quantas centenas você tem ao todo? Olha como dá para fazer de cabeça. Quantas centenas? Professor, o total, o senhor tem 6 centenas. Vai ser 600. Quantas dezenas o senhor tem ao todo? Você tem 2 dezenas em cima, 1 dezena embaixo. Tem 3 dezenas. 3 dezenas é 30. O senhor tem 3 unidades em cima, 8 unidades embaixo. Totaliza exatamente 11 unidades. Professor, 600 mais 30 mais 11. 641. Pegou a manha? E, professor, isso aí ajuda bastante na resolução de situações, problemas. Mais uma, professor. E, professor, dá para fazer sempre? Dá, ó. Vou fazer sem riscar. Professor, 2 centenas com 4 centenas dão 6 centenas. Então, já tem 600. Eu guardo na cabeça. 600. Dezenas só tem o 7. 670. Unidades dá 12. Então, professor, vai ficar 670 mais 12. Então, vai dar 682. Entendeu? Ah, professor, de boa, é mesmo. 2 centenas com 4 centenas dá 6 centenas. 0 dezenas com 7 dezenas dá só 7 dezenas, que é
70. 6 unidades com 6 unidades dá 12 unidades. Vai dar exatamente 682. Professor, eu posso pensar dessa forma também na subtração? Na subtração também posso pensar. Só que eu tenho que verificar antes se o número de cima sempre vai ser maior do que o número de baixo. Senão, antes de você realizar qualquer processo, é bom, né, Gabriel? É bom para fazer de cabeça mesmo. Antes de você fazer qualquer processo, você tem que pedir emprestado aí do vizinho para que os números de cima, os numeradores lá, numerador falando de fração, para que o cara que está em cima, os dígitos dele sejam maior do que os de baixo, porque a gente só pode subtrair um número maior de um número menor. Isso considerando número natural, número positivo. Professor, e esse aqui? Dá quanto? Deixa eu ver ali, professor. 180 com 620, aquele ali até que tá fácil para somar, professor. Eu podia fazer 180 mais 620. 0 mais 0 dá 0. 8 mais 2 dá 10, sobe 1. 6 mais 1 dá 7, com 1 que subiu, 8. Professor, beleza. Como é que seria lá, pelo algoritmo, professor, das ordens? Eu tenho um total aqui de 7 centenas, professor, dá 700. Eu tenho um total, professor, de 10 dezenas. 10 dezenas, professor, dá 100. E tenho 0 unidades. Professor, 700 mais 100 dá o nosso 800. Só 700 mais 100. Botei o 0 mesmo, só para a gente entender que eu também analisei a casa das unidades. Prof, tem mais uma? Tem. Agora é subtração. E, professor, na subtração dá para a gente fazer do mesmo jeito? Até dá. Só que, tipo assim, o 8 ali, professor, dava 8 centenas, embaixo daria, professor, 4 centenas. Não é isso? Só que, professor, quando for para subtrair, centenas não, perdão, dezenas. 8 dezenas menos 4 dezenas. Já o 6 seria 6 unidades menos 7 unidades. Não dá. Não dá, professor. Então, eu teria que pedir emprestado. Tipo, esse 86, eu ia tirar 1 desse 8 para passar por 6, professor. Então, ia ficar o número 70. No caso aqui, vai ficar 7. E aqui iria ficar 16, que é o processo tradicional. Deixa eu botar aqui do lado. Para fazer o processo tradicional mesmo, ó. 86 menos 47. Pelo processo tradicional, a gente sempre começa pelo final. Sempre começa pelo final, não é? Faz unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e aí vai. 6 para subtrair de 7 não dá. Então, eu vou pedir emprestado do 8. Se eu pedir emprestado do 8, professor, aqui vai ficar 7 e aqui passa a ser 16. Agora dá para subtrair. 16 tirando 7, sobra 9. E 7 menos 4, sobra 3. Professor, dava para fazer por decomposição em parcelas? Dava. O 86, professor, é a mesma coisa que 80 mais 6. Professor, o 47 é a mesma coisa que 40 mais 7. Só que aí cai naquela mesma situação. Não posso, professor, subtrair o 6 do 7. Então, eu vou ter que tirar uma dezena ali, professor. Vou tirar aqui do 8, professor, vai ficar 70 mais, aí esse 1 que eu tirar do 8 vai para o lado do 16, que é uma dezena que você vai tirar. Se eu tirar 10 dali, professor, passar 10 para juntar com 16, fica 16. 10 para passar do lado do 6 fica 16. E embaixo, 40. Então, faça a subtração. 16 menos 7 dá 9. 70 menos 40 dá 30. 30 mais 9 vai dar o 39. Isso aí por decomposição em parcelas. Como foi que você fez aí, Gabriel? Deixa eu dar uma olhada.
Ah, entendi. Ali o processo tradicional, que você só fez subtrair mesmo. Estava tentando acompanhar. Pegou a ideia? E aí? Você já escolheu o processo mais adequado para você estar realizando suas operações matemáticas? Professor, fez pelo empréstimo mesmo tradicional. O tradicional, não é isso, Gabriel? Pois faz essa outra subtração aí. 50 menos 19. Quanto que dá essa subtração? 50 menos 19 dá quanto? Deixa eu ver aqui, professor. 50 menos 19. Prof, pelo processo tradicional, o senhor vai ter que pedir emprestado. Porque o senhor vai ter que subtrair o 0 do 9. Não dá, porque o 0 é menor do que 9. Então, o 0, ele vai pedir emprestado do 5, professor. Se eu tirar 1 do 5, vai ficar 4. E esse 1 vai para o lado do 0, vai ficar 10. 10, agora dá para subtrair de 9. 10 menos 9 dá 1. E 4 menos 1 dá 3, professor. Está aqui. 31 seria o resultado. Simples assim. Foi tranquilo essa parte aí. Professor, dava para fazer por decomposição? Dava. Só que eu acho que decomposição, professor, eu acho que decomposição é perfeita para adição. Aquele outro algoritmo das parcelas é perfeita para adição. Subtração, eu prefiro esse processo aí tradicional. Eu acho que dá menos trabalho, mas posso fazer, ó. O 50 lá, professor, é a mesma coisa que 5 dezenas e 0 unidades, professor. Seria 50 mais 0 mesmo. E o outro seria 10 mais 9. Professor, como é que eu vou subtrair isso aqui, professor? O 50 do 10 dá, mas o 0 do 9 não dá. Eu vou ter que pegar emprestado aqui, ó. 50, eu vou tirar uma dezena de lá para jogar para cá. Então, vai ficar a conta 40 mais 10, que é o 50, para subtrair de 10 mais 9. A gente vai fazer 40 menos 10 dá 30. 10 menos 9 dá exatamente 1. 30 mais 1 vai dar o mesmo 31. Mais complicado, não é? Vai pensando aí, vai pensando qual que é o método mais interessante para você realizar a sua adição ou sua subtração. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, mas a gente volta já já com mais processos e mais atividades relacionadas à adição e subtração. Até daqui a pouquinho.